A pensão de velhice consiste numa prestação monetária mensal, destinada a pessoas que atingiram a idade mínima para a finalização do exercício da atividade profissional. A pensão de velhice poderá ser requerida antes dos 65 anos de idade ou após o indivíduo ter completado 30 anos civis de registro de remunerações. Contudo, esta requisição antecipada desencadeará numa redução no valor final da pensão. A pensão de velhice é bonificada, caso a pessoa efetue o acesso à pensão depois dos 65 anos de idade e que tenha pelo menos 15 anos civis de registro de remunerações. O complemento solidário para idosos é uma prestação monetária adicional aos recursos que os cidadãos já possuem. Destina-se a cidadãos com idade igual ou superior a 65 anos e baixos recursos e que residem em Portugal há pelo menos 6 anos seguidos. Entendendo os cidadãos com baixos recursos os seguintes valores: casados ou união de fato há mais de 2 anos com rendimentos inferiores a 8.680 euros por ano, solteiros com rendimentos inferiores a 4.960 euros por ano. O complemento por dependência é uma prestação monetária atribuída aos pensionistas de invalidez, velhice, sobrevivência, viuvez e orfandade, que se encontram em situação de dependência. Consideram-se em situação de dependência os pensionistas que não têm capacidades para satisfazer as suas necessidades básicas de vida diária, nomeadamente as tarefas domésticas, a locomoção e os cuidados de higiene. Pensão social de velhice ou invalidez destina-se a indivíduos com carências económicas, assim como o respectivo agregado familiar. Pensão social de velhice destina-se a pessoas com idades iguais ou superiores a 65 anos. Pensão social de invalidez destina-se a pessoas com idades iguais ou superiores a 18 anos, com permanente incapacidade para toda e qualquer profissão. Complemento extraordinário de solidariedade e complemento por dependência destinam-se a pensionistas de pensão social, de velhice ou de invalidez com carências económicas ou sociais. No complemento por dependência, os pensionistas podem requerê-lo caso encontrem-se em situação de dependência, ou seja, sem capacidades para praticar com autonomia os atos indispensáveis à satisfação das necessidades básicas da vida cotidiana. O subsídio por morte consiste numa prestação monetária com o objetivo de proteger a família do beneficiário, por morte deste, sendo atribuído aos respectivos familiares. Este subsídio deverá ser requerido no prazo de 5 anos a contar da data da morte. Reembolso de despesas de funeral é atribuído à pessoa que prove ter pago as despesas do funeral, quando o beneficiário falecido tenha constituído o direito ao subsídio por morte e não existam familiares com direito a este subsídio. O reembolso das despesas de funeral é requerido no prazo de 1 ano, a contar da data da morte. O rendimento social de inserção confere às pessoas e aos seus agregados familiares apoios adaptados à sua situação pessoal, contribuindo para a satisfação das suas necessidades essenciais e favorecimento progressivo na inserção laboral, social e comunitário. Observações: é importante referir que as informações expostas anteriormente foram resumidas para uma melhor compreensão. Portanto, não possuem todos os requisitos necessários para poder requerer os apoios. Para tal, terá que informar-se sobre a documentação necessária e respectivas condições.